do Senhor há de trazer frutos para a sua vida. Livro do profeta Isaías, capítulo 43. Maravilha. Livro do profeta Isaías, capítulo 43. Faremos menção do versículo 1 e do versículo 2. E logo após leremos o versículo de número 13. Livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 1 e 2, e após o 13. Quando você encontra, quero fazer registrar que me encontro ladeado da minha esposa, pastora Patrícia, e meu filho Pedro Lucas. Nós deixamos a nossa filha Isabelle Vitória em casa com 38 graus de febre. Ela está lá, contato no WhatsApp, estamos aqui conversando com ela, porque eu acredito que o homem de Deus tem que ter palavra. É se ensina ou não. O homem de Deus tem que ter compromisso com palavra. Ah, minha filha está passando mal, eu não vou. Então não é homem de Deus coisa nenhuma. O homem de Deus tem palavra, ele tem compromisso, ele tem que honrar com o seu compromisso, tá bom? A minha filha está em casa, eu acredito que quando eu chegar lá, o Senhor já deu vitória para a glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas acreditamos nisso, temos muito testemunho sobre isso para contar. Quantas vezes eu viajei para outros lugares pregar, minha esposa grávida passando mal, quando voltar o Senhor já tinha feito a obra, e é assim que tem que ser, irmãos, não deixar de fazer a obra por qualquer coisa. Óbvio que tem situações extremas, tem momentos que não dá mesmo, mas se puder, tem que cumprir, obviamente, com seus compromissos. Amém, queridos? Isaías 43, versículo 1 e 2 está escrito assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Versículo 13: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Algumas traduções dizem eu era ou eu sou. Ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há ninguém que possa livrar das minhas mãos. Agindo eu, ou operando eu, quem o impedirá? Quem o impedirá? Você pode dizer amém? Amém. Podemos assentar em nome de Jesus. O querido obreiro já orou, e pregador inteligente e sábio não desfaz da oração de quem orou. Tem muito pregador mal educado, né, pastor? Tem pregador que tem que voltar para a escola para aprender. Hora de novo, não tem que orar de novo, já orou, amém. É desse jeito. Queridos, o texto bíblico que nós lemos, e eu quero parabenizar os senhores obreiros da igreja por esse tema, por esta campanha, que com certeza é direção de Deus para a igreja. Já passaram aqui grandes pregadores e vão passar também, e nessa noite não é diferente, pois a palavra do Senhor ela é viva e eficaz. A palavra de Deus é sempre atual. Eu costumo dizer, aonde eu passo, aonde eu prego, costumo dizer muito para os meus alunos do seminário: a Bíblia não se renova, a palavra de Deus não se renova. Não, pastor, não. A palavra de Deus não precisa de renovação. Por quê, pastor? Porque ela é sempre nova. A palavra de Deus não envelhece, não perde o valor, não perde a credibilidade. O que precisa de renovação é o que envelhece, é o que perde a validade. O que precisa de renovo é aquilo que se acaba. A Bíblia não precisa se renovar, porque ela nunca perde o seu valor. Ela é sempre nova, ela é atual, ela é viva e eficaz. Esta palavra que operou há 4.000 anos atrás, ela opera hoje. Operou 2.000 anos atrás, ela opera hoje. Se Jesus não voltar daqui a 10, 20, 30, 100 anos, ela vai continuar operando do mesmo jeito, porque ela é sempre nova. Pastor, o que é que se renova? O que se renova são as misericórdias, que são as causas de não sermos consumidos. Aleluia. Pois elas são novas a cada manhã. Então os pregadores pregaram. Hoje vou fazer uso da exposição da palavra, depois virão colegas pregadores que irão pregar, e a palavra vai trabalhar da forma que Deus direcionar os seus servos. O texto que lemos, ele é uma promessa para Israel.
A epígrafe de Isaías 43 diz que só Deus resgata Israel. O versículo 1, ele nos fala sobre a promessa que Deus faz para Jacó, a promessa que Deus faz para Israel. O profeta Isaías recebeu do Senhor esta revelação. Eu costumo dizer que o livro do profeta Isaías ele é tão poderoso que é o único livro da Bíblia, que é a Bíblia dentro da Bíblia. Isaías é o único livro que tem 66 capítulos. A Bíblia possui 66 livros. A Bíblia possui 39 livros no Antigo Testamento. Os 39 primeiros capítulos de Isaías, eles falam acerca da lei, falam sobre a antiga aliança. 27 livros temos no Novo Testamento. Os 27 últimos capítulos de Isaías fazem alusão tanto a Israel quanto ao Messias prometido, que é o nosso Senhor Jesus. A Bíblia possui 1189 capítulos, 31.100 versículos. A Bíblia, como palavra de Deus, é a perfeita inspiração. E Isaías é o único livro que podemos dizer que é a Bíblia dentro da Bíblia. Isaías é o maior profeta messiânico, aquele que mais falou sobre o Messias, aquele que mais anunciou sobre a obra salvadora do Filho de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Isaías recebe a revelação de Deus. Isaías tem 2 tempos no seu ministério. Quantos tempos? 2. Vamos ouvir quantos tempos? 2. O primeiro tempo de Isaías é o Isaías antes do capítulo 6, que ele profetizava com o seu tio, com o seu amigo, com o seu familiar, o seu tio Uzias. Uzias era rei de Israel e respaldava Isaías no seu ministério. Quando morre o rei Uzias, Isaías chora, lamenta, mas também depois da morte de Uzias, ele vai ter uma visão que vai mudar o seu ministério. Ele viu o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. Ele viu serafins com 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, 2 voavam. O seu séquito enchia todo o templo. E ele viu os serafins dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Escute uma coisa: enquanto você não tiver uma experiência real com Deus, o seu ministério, a sua vida, a sua chamada, a sua caminhada, a sua vida com Deus será uma vida limitada, será uma vida sem expressão. Isaías já era profeta, mas o ministério dele muda quando ele tem uma visão do reino e das coisas do alto. Quando você tem essa visão, essa intimidade, as coisas começam a mudar na sua vida. É verdade. Esse Isaías profetiza a nação de Israel. No capítulo 43 ele recebe esta revelação: Mas agora sim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. A profecia é para Jacó e para Israel. Mas se não houvesse Isaac, não haveria Jacó. Se não houvesse Abraão, não haveria Isaac. A promessa começa em Abraão, percorre pelo seu filho Isaac e vai chegar no seu neto Jacó, para cumprir-se a palavra dada ao patriarca Abraão. Eu quero nessa oportunidade fazer aqui um paralelo escriturístico e ler o livro do Gênesis. Quem tem Bíblia, pegue por favor. Livro do Gênesis, capítulo 12, versículo 1 e o versículo 2. Livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia Sagrada, capítulo 12, versículo 1 e 2 diz assim: Ora, diz o Senhor a Abrão: sai da tua terra, do meio da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, engrandecerei o teu nome, se tu uma benção. Versículo 3 também: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Isaías 43, 1 é a promessa para Jacó, que teve início na vida de Abraão. Escute que eu vou dizer algo interessante para você. Deus tem promessas conosco que não vão se realizar conosco. Como assim, pastor? Deus promete coisas para nós
que vão alcançar a nossa geração. Aleluia. Deus promete honrar os seus servos, e tem momentos que descem na sepultura sem ver a promessa. Hebreus capítulo 11, na história dos pais da fé, dos heróis da fé, a palavra vai dizer em Hebreus capítulo 11, que alguns não viram, não provaram, receberam promessas, mas morreram sem receber a promessa. Mas nós estamos herdando a promessa dos nossos pais na fé. Aleluia, Deus. Os teus filhos herdarão promessas que foram derramadas sobre você. Aleluia. A tua geração, só quem acredita, levante a mão para o céu para profetizar. Pessoas da tua família receberão e serão alcançadas pela promessa que Deus fez na tua vida. Existem promessas sobre você que vão alcançar a tua geração, vão alcançar os teus filhos e vão chegar sobre eles. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. As promessas são de gerações. Inicia em Abraão, passa por Isaac e chega a Jacó. Nós lemos também no versículo 13 do livro do profeta Isaías, que o Senhor diz, através dos lábios do profeta: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Fala da eternidade, fala do Deus incriado, invisível, mas real. Fala do Deus que é de eternidade em eternidade, de geração em geração e não muda. O Deus que o passado Ele está, o presente Ele está e o futuro também Ele está. O Deus que habita em um tempo chamado Kairos, chamado eterno, de eternidade. Ele fala: olha, eu existo antes da existência. O ser incriado, o Deus todo-poderoso, fala de eternidade. Antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. E nem há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Fala do seu poder. Esse texto fala da onipresença, onisciência, fala da onipotência, fala desse tríplice atributo que Deus tem. Ninguém escapa das mãos de Deus. Aí vem a pergunta: operando eu, quem o impedirá? Agora, o mais interessante, senhoras e senhores, não há resposta para essa pergunta. Se você ler o versículo de número 14, diz: assim diz o Senhor, o que vos redime, o Santo de Israel, por amor de vós enviarei inimigos contra a Babilônia. Ele não responde. Operando ele, quem impedirá? Fica sem resposta. Aí nós dizemos assim: ninguém. Mas o texto não diz isso. O texto não diz ninguém. O texto não tem resposta. Por quê, pastor? Porque essa resposta tem duas coisas. Quantas coisas? Duas. Quantas? Duas. Diga duas. A primeira: ninguém pode impedir quando Deus age da forma soberana. Deus tem duas formas de agir. Diga assim comigo: Deus. Deus. Mais forte, diga Deus. Deus. Tem duas formas de agir. Duas formas de Diga agir. duas formas de agir. Duas formas de agir. Olha aqui para mim. A primeira é a vontade direta, soberana de Deus. Quando Ele age, Ele não pede autorização, Ele não pede permissão, Ele não pede sabedoria, Ele não pede conselho. Ele age do jeito que Ele quer agir. Aleluia. É a vontade diretiva de Deus. É a vontade soberana de Deus. Gênesis capítulo 1: e haja luz. Eu não quero saber se você vai gostar, se não vai ter luz. E haja lumiares no céu. Vai ficar feio, poderia, não quero saber, eu vou agir, ponto. É a forma direta de Deus. Só que nem sempre Deus age de forma direta. Existe a segunda forma de Deus agir. Sabe qual é? Pergunta qual, pastor? Pergunta qual, pastor? A forma indireta, permissiva, que é a forma chamada livre-arbítrio. A primeira forma é a forma direta, soberana. A segunda forma é a forma indireta, a forma que Deus dá liberdade. E nesta segunda maneira de Deus agir, da forma indireta, as pessoas podem impedir sim o agir de Deus. Pode, pastor, vou te provar na Bíblia hoje. Algumas coisas impedem o agir de Deus na nossa vida, e nós precisamos quebrar isso. Nós precisamos entender que algumas coisas atrapalham o agir de Deus. Vem comigo para a Bíblia. Deus criou, Gênesis capítulo 1, versículo 26, o ser humano. Pegou o barro. O corpo humano possui os elementos químicos da terra. Foi separado em laboratório. Um corpo humano
na década de 70 para 80, esse registro está escrito no livro Corpo, Alma e Espírito, do pastor Dr. Severino, da CPAD. Quando eu dou aula para os meus alunos sobre esta matéria, eu uso esse livro e falo sobre isso. Foi pego o corpo humano e foi separado os elementos químicos. Todos os elementos químicos da Terra têm no corpo. Foi dividido os elementos químicos. Chegou-se na época, pastor Joel, evangelista Wells, chegou na época, dentro desta separação, o valor para a venda dos elementos que o corpo humano possui, 6 milhões de dólares. Célula tronco, DNA, elementos químicos. Aí o diabo diz assim: você não vale nada. Aí o Senhor está dizendo: você vale 6 milhões de dólares. Eita Deus! Nunca mais diga eu não valho nada, porque é isso que o diabo quer. Você vale muito. Foi por isso que Jesus morreu para você. Foi por isso que Jesus te deu vida. Foi por isso que Ele te escolheu. Aleluia, glória a Deus! O diabo colocou na nossa mente que nós não valemos nada, mas o Senhor está dizendo: você é a coroa da criação. Aleluia! Eu botei a mão e criei. Soprou o ruach, o espírito, e o homem foi feito alma vivente. Você acha que Deus criou o ser humano para pecar? Você acha que Deus criou o ser humano para pecar? Não. Nós não acreditamos nisso. Deus não criou o ser humano para pecar. A vontade diretiva de Deus soberana foi: vou colocar vocês no Éden, vocês vão cuidar, lavrar, administrar. Só que aí vem a segunda forma de Deus agir, a forma permissiva, indireta. Vou colocar 2 árvores, a árvore da vida e do conhecimento do bem e do mal. Não toque na árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você tocar, você morrerá. Você Morrerá. morrerá. Gênesis 3:1. A serpente é mais astuta das ralimárias, chega para Eva e diz assim: foi assim que disse Deus? Não pode comer de nenhuma árvore do jardim? Não, Deus disse que não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, senão nós vamos morrer. Aí a serpente diz: certamente não morrerás. A missão do diabo é desfazer a palavra que Deus dá. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver esse negócio aí de trair a mulher. Não tem nada a ver esse negócio de mentir. Não tem nada a ver esse negócio aí de política. Não tem nada a ver esse negócio aí de: o pastor é rigoroso demais. O pastor bota a igreja para orar. O pastor bota a igreja para ter santidade. Isso aí, o pastor é rigoroso. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver faltar o culto para ir no showzinho do mundo quando tem aí Guarapari. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver quando teu parente vai na tua casa, você botar um filme imoral para ver. Não tem nada a ver, isso é bobeira. É isso que o diabo fala. Mas o Senhor está dizendo: cuidado, porque vai morrer. Eita Deus! Aí ele diz: não morrerás. E aí vem a vontade permissiva. Eva come do fruto, dá para o seu esposo. O ser humano cai no pecado e morre. Essa não era a vontade de Deus. Não era o agir de Deus para o ser humano isso. Mas Deus permite. Outras vontades permissivas de Deus. Deus não queria mandar o dilúvio. Gênesis 6. Mas por se multiplicar o pecado e a iniquidade, os filhos dos homens, os filhos de Deus verem as filhas dos homens, e aquele pecado, davam-se em casamento, pecavam. O Senhor diz: vou acabar com isso. Não era a vontade de Deus. Vamos para a Bíblia, Gênesis capítulo 6. A nossa tradução diz assim: se arrependeu Deus de ter feito o homem. Só que escute, não sei se você já estudou isso, você vai dar glória agora. Não é se arrependeu. No original hebraico que foi escrito, está dizendo lá: se aborreceu Deus. Eu tenho a Bíblia em hebraico, eu trago para você ver. Hebraico e português. Não é se arrependeu, porque Deus não se arrepende do que Ele fez. Deus não é moleque. Deus se aborreceu. Eu me aborreço com meu filho. De vez em quando, menino, homem, macho, de vez em quando ele quebra alguma coisa em casa, de vez em quando dá aqueles golpes de karatê na escola. Ele estuda junto com as afas, por isso que eles estão juntinhos ali, eles estudam na mesma escola, eles são amiguinhos de escola. Aí de vez em quando ele chega: papai, briguei com o menino lá e ele me bateu e eu bati nele. Eu falei: misericórdia. Aí eu me aborreço, mas eu me arrependi de fazer ele? Nunca.
nunca vou me arrepender de ter meu filho, mas eu posso me aborrecer com ele. Deus se aborreceu com a humanidade, porque a humanidade pecou. Você pode se aborrecer com os teus filhos, mas não se arrepende de Deus. E Deus, por misericórdia, Ele não vai exterminar todos os seres humanos, mas Ele vai deixar Noé, sua família, para reconstruir. Esta é a vontade diretiva de Deus. A vontade permissiva é: o ser humano pecou, mas a vontade diretiva é: vou continuar a história do ser humano, porque eu tenho um projeto. Aleluia, glória a Deus. Na primeira forma de Deus agir, ninguém pode impedir. Mas na segunda forma de Deus agir, o ser humano pode atrapalhar o plano de Deus. O texto que lemos em Gênesis capítulo 12 é a chamada de Abraão. A chamada de Abraão, ela começa em Ur dos Caldeus. Ele ouve a voz, está em Atos capítulo 7. Estevão diz que ouvindo a voz em Ur dos Caldeus, ele sai e vai para Arã. Deus não mandou Abraão ainda para Arã. Deus tinha mandado Abraão para Canaã. Ele ouve a voz em Ur dos Caldeus, mas aqui está o segredo: Abraão não obedeceu 100%. Atos capítulo 7, versículo 3, Estevão diz que quando o pai de Abraão Terá morre, ele sai de Arã. Porque tem gente que só ouve a voz de Deus e obedece quando acontece tragédia na vida. Eita Deus. A mulher tem que morrer, o marido tem que morrer, o filho tem que morrer para cumprir o chamado. Isso é triste. Na vida de Abraão foi assim. O pai de Abraão teve que morrer para ele sair de Arã e ir em direção a Canaã. Ele tinha 75 anos quando sai de Arã. Gênesis 12, 4. E ele vai peregrinar por esta terra até chegar em Canaã. O propósito era: vou te fazer uma grande nação, vou te honrar, Abraão. Abraão sai com 75 anos. Quantos anos? 75. Alguém sabe com quantos anos Deus mudou o nome de Abraão? Deus vai mudar o nome de Abraão com 99 anos. Pastor, me prova na Bíblia, vem comigo. Gênesis capítulo 17. Gênesis capítulo de número 17, versículo 1. Pega isso aqui que é a revelação de Deus. Eu vou liberar uma palavra do céu sobre a tua vida. Escute isso aqui. Gênesis capítulo 17. Quando atingiu Abraão? Quando atingiu? Abraão. Ainda é Abraão. A idade de 99. O que está escrito aí? O que está escrito aqui, meu pastor? 99 anos. 99 anos. Apareceu o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, multiplicarei extraordinariamente. Prostou-se Abraão o rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo, extraordinariamente de ti farei nações, e reis procederão de ti. 24 anos Abraão recebeu a promessa e continuou com o mesmo nome. Só que com 99 Deus aparece e diz: vou mudar teu nome, porque daqui um ano, com 100 anos, Abraão seria pai de Isaac. Pega isso aqui, se você der glória a Deus, se não der, problema é teu. Enquanto você está vivendo na prova, na luta, você passa um tempo que as coisas não mudam, mas quando está chegando perto da vitória, Deus vai mudar tudo para te abençoar. Eita glória, aleluia. Só vai mudar quando estiver chegando a vitória. Pastor, a luta está travada, parece que não acontece nada. Lá em casa está uma prova, está uma luta. Aguenta mais, porque vai mudar. Deus vai mudar a história, logo. Eita glória. Quando está chegando perto da vitória, Deus começa a mudar. Vou mudar teu nome. Por quê? Abrão significa pai exaltado. Significa Pai exaltado. pai exaltado. E Abraão, pai de multidões. Aleluia. Escute isso aqui, que o Espírito falou comigo. Se
você não acha no YouTube, não acha na internet, não, viu? Pode pesquisar que você não acha. Isso aqui é a revelação do trono para o pregador. Tem pregador de YouTube, pregador de internet, pregador que copia os outros, pregador que prega a mensagem dos outros. Isso é horrível. O pregador tem que pregar o que Deus dá. Aleluia. Isso aqui é a conexão Jeová 5G, céu e terra. Vira para o irmão que está do teu lado e diga assim: Deus não te chamou Deus não te chamou para só ser exaltado, para ser só exaltado, para você se amostrar. para você se amostrar. Diga assim: Deus te chamou Deus te chamou para ser exaltado, para ser exaltado, para alcançar multidões, alcançar multidões, para a glória de Deus. para a glória de Deus. Aleluia. Abraão é pai exaltado. Deus não quer só te exaltar, Deus quer te usar para multidões. Aleluia. Deus me deu um carro novo, Deus me deu um apartamento novo, Deus me deu um emprego novo. Para quê? Se for para ter orgulho, vai cair por terra. Tem que ser para a glória de Deus. Abraão é só exaltação, não serve. Tem que mudar. Não é só para ser exaltado, é para alcançar multidões. Exaltação para eu me mostrar, exaltação para falar que eu sou, que eu tenho, que eu posso. Tem gente que quando Deus exalta diz assim: conhece fulano? Conheço não. Começa a ficar orgulhoso, começa a querer andar por cima. O Senhor está dizendo: não te chamei para isso, eu te chamei para alcançar multidões. Eu te chamei para alcançar teu vizinho. Eu te chamei para alcançar o teu bairro. Eu te chamei para alcançar a tua cidade. Eu te chamei para alcançar o teu estado. Eu te chamei para alcançar o teu país. Eu te chamei para alcançar gerações. Deus te chamou para alcançar gerações. Deus te exaltou financeiramente. Ajuda quem está precisando. Não seja só exaltado, mas seja pai de multidões. 24 anos Abraão esperando a promessa. Escute isso aqui. A primeira coisa que impede Deus de agir na nossa vida chama-se tempo. O tempo pode ser teu amigo ou teu inimigo. O tempo pode ser teu ajudador ou pode ser aquele que vai te atrapalhar. Eu conheço muita gente que começou muito bem, mas o tempo foi passando e foi desistindo, foi morrendo, foi caindo, foi se prostrando, foi ficando ladeira abaixo, porque não soube suportar o processo do tempo. Toda promessa de Deus passa pela prova do tempo. Ninguém pode ser honrado, abençoado da noite para o dia. O tempo vai trabalhar na tua vida, trabalhar no teu caráter, trabalhar no teu coração, vai te ensinar a saber fazer esperar. O tempo vai trabalhar em você de uma maneira poderosa. Você precisa aprender a esperar o tempo. Está cheio de pregador aí, feito de qualquer maneira. E começa bem hoje, amanhã você vê, está na droga, está na prostituição, porque não esperou o tempo certo. Eu recebi uma promessa que demorou mais de 20 anos. Deus levantou um vaso e disse: vou te levar para fora do Brasil para pregar. E demorou, irmão. Deus foi cumprir 20 anos depois. Eu viajei, preguei fora do Brasil, preguei em vários estados do Brasil. Hoje eu não vivo só de itinerante, não sou mais só pregador. Já fui muitos anos, hoje não vivo mais só de pregar, mas já vivi lá atrás. A promessa de Deus tem um tempo determinado, e esse tempo pode atrapalhar a promessa. Agora pega isso aqui. Abraão ainda, esperando a promessa, fez um monte de besteira. Ele negou que Sara era a mulher dele, falta de caráter. Deus precisou trabalhar no caráter de Abraão. Ele chega no Egito e diz assim: você é muito bonito, uma coroa já, misericórdia, você é muito linda. Eles vão olhar e vão tomar você de mim. Então fala que você é minha irmã. Mentira de Abraão. Abraão não teve caráter quando engravidou Agar e deixou ela embora. Ele poderia falar: não, eu fiz o filho, eu vou assumir. Não assumiu a responsabilidade. Na segunda volta de Agar, depois Deus fala com ele, deixa ela embora. Mas na primeira vez, Abraão não segurou.
Abraão teve alguns erros na sua vida, mas o que eu acho lindo é que Abraão soube se consertar. Os erros de Abraão não apagaram a promessa de Deus na vida dele. Abraão errou, mas ele soube se consertar com Deus. Você pode ter errado, você pode ter feito alguma coisa que diz assim: a promessa de Deus acabou. Não acabou não. Deus é Deus de segunda chance. Aleluia. O ser humano aponta o dedo, o ser humano critica, o ser humano fala, aquilo ali já era, não tem mais jeito, errou, pecou, agora não tem mais jeito, já era, não se levanta mais. E Deus está dizendo: se você se consertar, se arrepender, eu sou Deus de segunda chance. Eu sou Deus de segunda chance. A promessa não acaba se você se arrepender. O que atrapalha-nos é o tempo e o não arrependimento e desistir das coisas de Deus. Como é que está o tempo da promessa na tua vida? Aleluia. Pastor, estou esperando. Aleluia. Quando estiver chegando perto, Deus vai começar a mudar tudo. Deus vai começar a mudar tudo. Abraão, vou mudar teu nome, porque está chegando. Querido, isso aqui é forte demais. Deus só muda o nome de Abraão para Abraão 1 ano antes de Isaac nascer. Às vezes você está orando, você está clamando e falando: meu filho não muda, meu esposo não muda, minha esposa não muda, as portas não abrem. E você fica dias, meses e anos orando e nada acontece. Mas de repente você começa a ver: opa, começando a mudar. A porta está abrindo. O filho que falou que não vinha mais na igreja já está vindo. Porque quando a promessa está chegando, as coisas começam a mudar. Aleluia. E vai mudar na tua vida para a glória de Deus. Você crê nisso? Amém, Jesus. Aleluia. A primeira coisa que impede Deus de agir é o tempo mal administrado. Provérbios 13, 12. Quem tem Bíblia, lê para mim rapidinho. Provérbios 13, verso de número 12. Provérbios 13, verso de número 12. Olha o que o proverbista Salomão, na sua sabedoria, vai dizer. Você achou, meu amigo? Lê por favor para nós. A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é a árvore da vida. A esperança demorada faz o quê? A esperança demorada enfraquece o coração. Enfraquece o coração. Pega isso aqui. Está esperando, o coração vai enfraquecendo. Ah, pastor, não aguento mais, estou desanimando. Não desanima. Continue avançando. Pastor, estou me sentindo que não vai chegar. E o Senhor está dizendo: vai vir um tempo de árvore de vida para você, de cumprimento de promessa. Aleluia. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Não desista do teu filho, não desista do teu marido, não desista do teu casamento, não desista do teu emprego, não desista da faculdade, não desista do projeto, não desista do propósito, porque vai chegar, Ele vai abrir, Ele vai fazer. Aguenta mais um pouco, porque Ele vai operar. Se você crê, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Estou só no primeiro ponto, já vou começar a encerrar para me passar do horário. Segundo ponto, Deus trabalhou no caráter de Abraão. Deus precisa trabalhar no nosso caráter. Terceiro ponto, Deus trabalhou na fé de Sara e de Abraão. Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18. O Senhor envia os anjos até Abraão. Esse anjo, teofonicamente, é a figura de Cristo. Teofonicamente, é uma aparição divina. No Antigo Testamento também chamado de anjo do Senhor. Ele aparece a Abraão em Gênesis 18 e ele faz uma promessa até Abraão e Sara, na vida deles dois: olha, vocês vão gerar. Vocês vão gerar. Aí Gênesis capítulo 18, olha que incrível isso aqui. Gênesis capítulo 18,
partir do versículo 11, diz assim: Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e Sara já havia cessado o costume íntimo das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também meu Senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda luz, sendo velha? Acaso para o Senhor há alguma coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara negou receosa, dizendo: mentira, né, Sara? Não me ri. Mas o anjo disse: não é assim, é certo que riu. Pai. Pega isso aqui para a tua vida. Já vou começar a encerrar, eu estou no horário. Isso é profético. Vocês vão gerar. Ah, se eu não acredito mais, a minha fé está abalada. Sara riu para não chorar. Sara riu de deboche. Sara riu porque o anjo disse: você vai gerar. Eu já estou velho, estou coroa, meu coroa também. Não dá. Já não tem costume das mulheres. Ela já era estéril. Já não tinha costume das mulheres. Abraão também. O nome já estava mudado, mas a mente ainda não estava mudada. Meu Deus. Ela riu. Agora pega isso aqui. Ela riu de deboche, mas agora ela vai rir da vitória. Eita glória. Como assim, pastor? Você sabe o que significa Isaac? Você sabe o que significa Isaac? Isaac só foi dado como nome porque ela riu. Isaac significa riso. Isaac significa riso. Você riu de deboche, agora você vai rir da vitória. Agora você vai rir da vitória. Sara, eu vou dar o nome de Isaac, porque o riso do choro, da tristeza, do deboche vai se transformar em riso de alegria. Aleluia. Eu me lembro que uma vez eu estava pregando em uma cidade. Já estou encerrando, pastor. Tem muita coisa aqui que eu vou resumir, vou parar por aqui. Tem pregador que diz assim: quando Deus fala, cai no homem. Não, o pastor deu horário, tem que cumprir. Existe um anjo na igreja para isso. Estamos sob a liderança de um anjo da igreja. Eu estava pregando numa cidade, o Senhor me usou para uma mulher e disse assim: está chegando a hora de honrar a tua fé e vou trazer teu filho para ser pregador. Ela riu assim e disse: ah, pastor, ele agora está com fuzil. Ele disse que nunca vai entrar numa igreja. E ela riu dizendo assim: quem dera, pastor. E o Espírito Santo falou comigo: meu filho, quanta gente eu uso para falar e está rindo de deboche. É dessa forma. Eu estou dizendo que vou curar e está dizendo: ah, Senhor, não dá, não tem como. Aí está rindo de deboche. Sabe aonde que está o filho dessa mulher? Hoje ele é pregador da palavra de Deus. Hoje ela não ri mais de deboche. Hoje ela ri da vitória e da promessa. Eu quero fechar aqui dizendo: você talvez riu e não acreditou no que Deus falou com você, mas eu vim aqui nessa noite para ser profeta de Deus. Teu Isaac está chegando. Você vai rir do que Deus vai fazer na tua vida. Será tão grande o que Ele vai fazer, que a tua risada não será de deboche nem de choro. Tem gente que ri para não chorar, mas você vai rir da vitória. Só quem acredita, levanta a mão e dá glória. Adore o Senhor, adora Ele, que Ele é poderoso. Abandara, candara, abandara, candurácia. O tempo de parar de rir de deboche vai acabar. E o tempo de rir da alegria da promessa está chegando, assim diz o Senhor. Pastor, não aguento mais, aguenta mais um pouquinho, porque vai chegar o cântico da vitória. A fé de Sara e de Abraão precisou ser renovada. Houve renovação. E para encerrar, o que atrapalha os planos de Deus: brigas, problemas de relacionamentos,
para que pudesse nascer Isaac. Depois da fé renovada, tem que haver um conserto familiar. Tem casal que não consegue perdoar o outro. Olha. E aí Isaac não nasce porque você não tem humildade para perdoar. Isaac só nasceu porque houve um conserto de perdão, de intimidade com Sara e Abraão. É verdade. Talvez você está orando e o Senhor está dizendo: ainda não te abençoei, porque você tem que perdoar teu marido, porque você tem que perdoar tua esposa, porque você tem que perdoar o teu pai, a tua mãe, você tem que perdoar aquele que te ofendeu. Para Isaac nascer, precisou de um conserto. Se eles não tivessem se consertado, o plano de Deus seria impedido. Eis, assim diz o Senhor, viu? Quebra teu orgulho e libera perdão. Deixa de ser soberbo e arrogante. Eu não vou perdoar. O Senhor está dizendo, então também não vai ser abençoado. Quer vitória? Perdão. Meu pastor, posso pedir que a igreja fique de pé? Com autorização do pastor da igreja, fica de pé comigo para encerrar. Operando eu, quem impedirá? Da forma direta, ninguém. Da forma indireta, nós podemos impedir o agir de Deus. De muitas maneiras. Mas eu vos falei aqui de algumas. Cuidado com o tempo. Não deixe o tempo te matar. Deixa o tempo trabalhar na tua vida. Trabalha teu caráter. Trabalha teu relacionamento. Trabalha o perdão. Se Abraão não trabalhasse tudo isso, a promessa não se cumpriria. E não nasceria Isaac. E não nasceria Jacó. E não nasceria Israel. A promessa sobre nós só vai se cumprir se nós trabalharmos isso na nossa vida. Tem muita gente que tem potencial de chamada, tem muita gente que tem promessa, mas as promessas não se cumprem. Não é porque Deus esqueceu ou Deus não faz, é porque ela quebra a promessa que Deus fez. Só tem uma pessoa que pode quebrar a promessa que Deus faz. Não é o diabo, não é o vizinho. Pega teu dedo, levanta teu dedo. Aponta assim para você, aponta para você. Diga assim: eu sou o único que posso quebrar a promessa na minha vida. Mas agora seja a boca de Deus e diga assim: mas eu não vou quebrar. Não, mais forte, diga: eu não vou quebrar a promessa que Deus fez na minha vida. Diga: eu não vou desistir. Diga: eu não vou parar. Diga: eu vou até o final. Levante a mão para adorar ao Senhor. Não desista dessa promessa. E guarde isso. Você pode quebrar a promessa se você for desobediente. Você acha que Deus criou um querubim ungido da guarda? Só tinha ele. Esse cargo era único, o querubim ungido da guarda. Estrela, alva, Lúcifer. Deus não criou o querubim ungido para ser diabo, para ser Satanás. Ele se rebeliou no céu, deixou de ser Lúcifer, deixou de ser estrela para ser Lúcifer, deixou de ser querubim ungido para se tornar Lúcifer, para se tornar diabo. Deus não criou o querubim ungido para cair, mas ele desobedeceu e se tornou diabo, Satanás, inimigo da igreja. O projeto de Deus para ele não era esse. O projeto de Deus para você não é o pior, é sempre o melhor. O projeto de Deus não é que agora o jovem que está ali está traficando, está usando drogas. O projeto de Deus não é que a pessoa esteja sofrendo, esteja na miséria. O projeto de Deus é o melhor, mas por desobediência as pessoas apagam a promessa. É verdade. Mas essa noite o Espírito de Deus está dizendo: operando eu, quem me impedirá?
você não vai impedir o projeto de Deus na tua vida. Aleluia. Você vai sair daqui nessa noite dizendo: eu não vou ser empecilho para a promessa. Aleluia. É muito fácil, como eu já ouvi, você também deve ter ouvido alguém falar assim: ah, Deus me prometeu e não cumpre, não chega. É porque Ele precisa trabalhar em você e através de você. Tem que trabalhar fácil. Feche os teus olhos, eu quero encerrar orando por você.